Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Mais uma vez aqui estamos, professor Jean de Química, para aquele nosso encontro de toda semana, para falar um pouco sobre Química. Hoje, então, vamos adentrar a um novo capítulo da nossa Físico-Química, capítulo esse que está aqui, ó, que é a nossa Eletroquímica. Então, Eletroquímica é mais um capítulo aí da nossa Físico-Química, tá certo? Então, vamos lá. Vamos assim, vamos começar dessa forma, que eu já coloquei para você aqui, né, um dispositivo muito comum, muito famoso, dispositivo esse que é usado, né, para produzir corrente elétrica. Não uma pilha, é uma pilhazinha. Aqui do lado você tem uma bateria de automóvel, certo? Então, tanto a pilha quanto a bateria são dispositivos que foram criados, né, para produzir uma corrente elétrica. Muito bem. Aqui você já tem um outro dispositivo que não é uma pilha, certo? Esse dispositivo aqui, ele faz uso da corrente elétrica, então ele funciona, né, consumindo corrente elétrica para produzir uma reação química. Tá? Então perceba que são dois dispositivos diferentes, são inversos. Aqui você tem um dispositivo que produz corrente elétrica, certo? Ele faz uso de uma reação química para produzir corrente elétrica. Aqui não, aqui você faz uso da corrente elétrica para produzir uma reação química, tá certo? Então, para cada um desses dispositivos a gente vai dar uma denominação diferente, mas os dois dispositivos são estudados dentro da nossa eletroquímica. A relação entre as reações químicas e a corrente elétrica é estudada por um ramo da química chamado de eletroquímica, certo? No primeiro dispositivo, quando uma reação química de óxido-redução de natureza espontânea produz corrente elétrica, temos uma pilha eletroquímica. Então, a pilha, como já falamos, é aquele dispositivo em que você tem uma reação química que ocorre de forma espontânea e que produz, né, uma corrente elétrica. O outro dispositivo é aquele que você, quando uma corrente elétrica provoca uma reação química, teremos uma eletrólise. Então aqui na verdade você já tem um aparelho usado para eletrólise, né? Eletrólise vai ser o nosso segundo momento. Então nesse primeiro momento, esse momento de hoje, vamos falar somente sobre pilhas, né? Mas já deixei aqui para você não se esquecer, tá? Pilhas e eletrólise são dois dispositivos estudados dentro da nossa eletroquímica. Como nesse encontro vamos falar apenas sobre pilhas, eu já coloquei aqui para você uma figura, né, a respeito do histórico, né, da evolução dessas pilhas. Tá? Então aqui temos o nosso famoso Alessandro Volta, Frederick Daniel, Georges Leclanché. Então cada um deles em seu tempo, em sua época, eles fizeram aí uma versão, né, de uma pilha. Então o que faremos hoje é exatamente olhar um pouquinho, né, dessa evolução muito rápida e depois trabalhar com alguns conceitos dentro desse dispositivo chamado pilha. Tá certo? Então, primeiro tem aqui o nosso modelo de Volta. Alessandro Volta, ele criou um dispositivo muito semelhante a esse. Aqui você tem basicamente discos, né, de zinco de cobre, né, que foram colocados, que foram empilhados, daí vem o nome pilha, né? Então pilha porque você tem aqui discos de zinco e cobre empilhados, formando uma pilha, certo? Entre esses discos, entre cada disco desse, tem aqui um papel, pode ser um papelão, um pano úmido com ácido, exatamente para permitir a passagem dos elétrons da corrente elétrica, tá certo? Então, Volta construiu um estranho aparelho com moedas de cobre, né, placas de cobre, discos de cobre e disco de zinco e discos de feltro. Feltro aqui, como eu falei, pode ser um papelão, um pano, alguma coisa do tipo, banhado com uma solução ácida que servia para produzir com continuidade um movimento de cargas elétricas através de um condutor. Esse aparelho era chamado pilha porque as moedas de cobre, os discos de feltro e os discos de zinco eram empilhados uns sobre os outros. Então você já sabe de onde vem o termo pilha. Muito bem. Aqui você tem a foto, né, verdadeira. Isso aí é exatamente. Aqui é um desenho artístico, né? E aqui você tem exatamente a figura aí, a verdade figura não, você tem uma foto, né, do aparelho criado por Volta para produzir. Foi o primeiro aparelho criado para a produção de corrente elétrica. Né? Esse aparelho está muito bem guardado no Museu do Louvre, lá na França. Muito bem. O químico inglês John Frederick Daniel construiu uma pilha diferente,
substituindo as soluções ácidas utilizadas por volta. Né? O problema é que a pilha anterior ela produzia gases tóxicos. Né? Então o que o Frederick Daniel, o nosso Daniel, ele criou um outro esquema, né? Utilizando o mesmo conceito, só que com uma montagem bem diferente. Eis aí você está vendo a ideia, né, de pilha na visão do nosso Daniel. Ele utilizou os mesmos zinco e cobre, só que agora eles estão separados em dois recipientes diferentes, né, unindo aqui a placa por um fio condutor, né, um fio condutor qualquer, e unindo as soluções num tubinho de vidro. Aqui dentro a gente coloca uma solução salina, aqui se coloca aqui um pedacinho de algodão aqui, para você vai inverter, vai colocar o tubo em U de cabeça para baixo. Então, para a solução não escorrer, você coloca aqui um chumaçozinho de algodão aqui embaixo, em cada pontinha desse tubo U. Então, aqui dentro você tem um preenchimento com solução salina, pode ser o próprio cloreto de sódio, sem nenhum problema, tá? Então, você tem a união dos metais por um fio condutor e a união das soluções a partir de uma ponte salina, certo? Cada sisteminha desse separado a gente vai chamar de eletrodo. Então eu tenho aqui um eletrodo de zinco e aqui eu tenho um eletrodo de cobre. Perceba que aqui você tem zinco imerso em uma solução contendo íon zinco, no caso aqui sulfato de zinco. É importante que seja zinco 2+. E aqui você tem o cobre imerso numa solução de sulfato cúprico. É importante que seja solução de cobre. Tá? O ânion aqui não tem importância. Pois bem, a partir desse desenho, então, a gente vai trabalhar os conceitos. Então, primeiro, essa pilha, tanto a do Volta quanto do Daniel, elas se baseiam na doação de elétrons, né, conceitos que agora nós estamos trabalhando e chamando aí de oxidação e redução. Então, essa pilha baseia-se na seguinte reação química. Então, você tem aqui o zinco na sua forma sólida, zinco placa, que vai reagir com o cobre que está presente na solução. E aí você vai ter o zinco passando para zinco cátion, né, solução, e o cobre passando de cobre solução para cobre zero. Vamos já combinar, né, uma situação que nós já estamos estudando naquela parte anterior que fala sobre oxidação, redução, NOx. Né? Então, quando você não tem carga nenhuma sobre o elemento, né, esse elemento tem carga zero, é elemento metálico. Tá? Então, olhando essa reação aí na sua forma iônica, então veja, ó, aqui o zinco é zinco zero. É placa, metal 5, tá? E aqui você tem o cobre 2+, que é exatamente o cobre em solução. Então, toda vez que for um cátion, porque ele está em solução, dissolvido em solução. Já esse asteriscos aqui, sim, o asterisco, na verdade, estou colocando aqui que essa pilha se baseia na reação que ocorre entre o zinco e o cobre. E essa reação nada mais é do que a doação de elétrons. Então, perceba aqui, ó, os elétrons são transferidos do zinco para o cobre. Então, se você não viu, observe novamente. O zinco ele transfere 2 elétrons para o cobre. Meu amigo, e essa transferência de elétrons é a própria corrente elétrica. Então, na pilha de Daniel, essa transferência de elétrons ela era feita pelo fio condutor. E aí você tem, então, uma corrente elétrica. Tá? Então, quando o zinco ele transfere o elétron, 2 elétrons dele para o cobre, certo? O cobre, então, vai passar de cobre 2+, ganhou 2 elétrons, vai passar para cobre 0. Certo? O zinco, por sua vez, como ele perdeu 2 elétrons, que são cargas negativas, ele vai ficar com 2 cargas positivas. Tá? Então, um sofre o que a gente vai chamar de oxidação, zinco sofreu oxidação, e o cobre vai sofrer redução. Certo? Então, coloquei aqui, Daniel percebeu que esses elétrons poderiam ser transferidos do zinco para os íons cobre 2+, por um fio condutor externo, e esse movimento, então, produzir uma corrente elétrica. Um desenhozinho para a gente estudar alguns conceitos, e isso seria possível montando um esquema do tipo apresentado a seguir. Então, olha aqui, ó, o zinco metálico transferindo elétrons para o cobre que estão aqui, ó, em solução, cobre 2+. Então, esse cobre 2+ aqui, ó, é ele que vai ganhar os elétrons, não é o cobre da placa não, ok, meu amigo? É o cobre 2+. Cobre 2+ ganha 2 elétrons e vai virar cobre 0. Já vai ver o que é que acontece com a pilha. Então, a gente vai analisar agora passo a passo o que vai acontecendo com esses elementos, né, com esses metais, em função, né, do funcionamento da pilha. Então, eu coloquei aqui, à medida que a reação vai ocorrendo, poderemos fazer as seguintes observações. Olha para cá, a primeira observação está aqui em cima. Ó. O eletrodo de zinco vai se desgastando com o passar do tempo. Você estava olhando aqui em cima, mas esqueceu de olhar aqui embaixo. Percebeu que olha como é que está a placa de zinco agora. Ó. Ela foi se desgastando
né? Então, deixa eu voltar aqui para você observar. Ó. Com o passar do tempo, essa placa de zinco ela vai se desgastando, vai se corroendo, vai se oxidando. É exatamente o que ocorre com o zinco. O zinco sofre oxidação. Tá? Consequentemente, do outro lado, olha do outro lado agora, o elemento cobre, com o passar do tempo, ele vai ganhando massa. Olha lá como é que fica agora a plaquinha de cobre. Tá? Então, uma placa perde massa, é aquela que se oxida, e a outra placa ganha massa, é aquela que sofre redução, certo? A solução de zinco vai ficando mais concentrada, não sei se você observou aqui embaixo, mas a partir do momento que esse zinco aqui vai se desgastando, vai se oxidando, para onde irão aí esses zincos, né? esses átomos de zinco? Eles vão caindo em solução. Então, observe lá, essa solução aqui ela vai ficando mais concentrada, né? Ela vai aumentando a quantidade de zinco 2+. Já do outro lado, observe do outro lado agora, ó, conforme aquele cobre mais 2 vai ganhando elétron, ele vai grudando na placa. Ele vai virando cobre 0 e a solução então vai ficando mais diluída. Então, primeiro passo, não pode esquecer esses conceitos. De um lado, o elemento se oxida, a placa dele vai diminuindo. Vai diminuindo e vai para onde? Vai para a solução. Então, a solução vai ficando mais concentrada do íon zinco 2+. Do outro lado, você tem o cobre 2+, ele vai se diminuindo. E vai para onde? Vai para a placa. Então, a solução dilui, a solução do cobre, e a placa de cobre vai ganhando massa com o passar do tempo. Beleza. Nas soluções, teremos a passagem dos íons em excesso de um lado para o outro através de uma ponte salina. Então, qual o papel da ponte salina? Como esse lado aqui vai ficando um lado com excesso de carga positiva, certo? Então, a tendência é que isso aqui atraia ânions presentes na ponte salina. Percebeu? Ânions são cargas negativas para entrar aqui e dar uma neutralizada nesse excesso de carga positiva. Ou então você pode analisar também, imaginar que o zinco sobe pela ponte salina. Tudo bem, também pode ser uma interpretação viável. Né? Você pode imaginar que a carga negativa desce para poder aqui neutralizar, ou que a carga positiva do zinco sobe e é neutralizado com os ânions que estão aqui dentro. Correto? O inverso ocorre do outro lado. Como aqui vai ficando pouco positivo, então cátions vão descendo para cá, para dar um equilíbriozinho, né, nas soluções. Então, esse é o papel da nossa chamada ponte salina. Muito bem. Neste processo, teremos simultaneamente a ocorrência das seguintes reações. Então, você tem aí, o zinco passa de 0 para 2+, perdendo 2 elétrons. Essa reação a gente chama de reação de oxidação, correto? O NOx dele aumenta, 0 passou para 2+, enquanto que o cobre passa de 2+ para 0. Então, a carga dele diminui. Isso é uma redução. Simplifiquei os elétrons, cheguei, então, à minha chamada equação global. Então, você tem aqui, ó, zinco, cobre 2+, do outro lado, você tem aqui zinco 2+ e cobre 0. Essa é a equação que ocorre, equação global, né, que ocorre com a nossa pilha de Daniell. Muito bem. Então, você tem de novo aí a nossa pilhazinha, voltei para lá, nunca se esqueça que os elétrons, eles estão saindo do zinco 0 para o cobre 2+, então botei aqui o elétron caminhando aqui da esquerda para a direita, tá certo? O polo de onde saem os elétrons, ocorrendo a oxidação, chama-se anodo e corresponde ao polo negativo. Então perceba que aqui o local em que você tem a saída dos elétrons, esse local aqui a gente chama de polo negativo da pilha. Você lembra, né? A pilha tem um lado um negativo e um positivo. O negativo é exatamente de onde saem os elétrons. Esse parte aqui é chamado de anodo ou ânodo, tanto faz. Do outro lado é o nosso polo positivo, onde chega os elétrons. Vamos chamar de catodo ou cátodo, tanto faz, tá bom? Então, polo negativo, anodo, polo positivo, catodo. Representação de uma pilha. Então, segundo aí o PAQ, União Internacional de Química Pura e Aplicada, aquele órgão que cuida dessas regras que envolvem o mundo da química, então a pilha é sempre representada dessa forma aqui. Elemento metálico que sofre oxidação, então separado por uma barra, então metal 0 barra metal oxidado, barra para separar lá os eletrodos. Então, do outro lado você tem o elemento cátion, né, no caso aqui o cátion Y+, que vai virar 0. Então, desse lado, veja, é uma oxidação, e desse lado aqui é uma redução. Tá? Metal 1, metal 2. Metal 1 oxidando, metal 2 reduzido. No caso da pilha de Daniell,
o zinco passa de 0 para zinco 2+, barra, barra, o cobre passa de cobre 2+ para cobre 0. Oxidação com zinco e redução com cobre. Essa é a representação da chamada pilha de Daniell. Muito bem. Exemplo 1, exercício 1, vamos lá, observando a pilha abaixo, responda. Então, você tem uma pilha, né, que, segundo a Parker, é representada dessa forma. Então, você tem aí CO, que é o elemento cobalto. Então, cobalto passa de 0 para 2+, e o ouro passa de 3+ para 0. Quais são as semi-reações? Simples, então vamos lá. Cobalto de cobalto 0 para cobalto 2+, e vai liberar 2 elétrons, chamada semi-reação de oxidação. O ouro, por sua vez, como ele tem uma carga 3+, ele precisa ganhar 3 elétrons, certo? Ele ganha 3 elétrons, vira ouro 0, reação de redução. Tá? Faltou aqui um Rzinho aqui, semi-reação de redução. Ocorre que você tem 2 elétrons na primeira reação e 3 elétrons na segunda reação. O número de elétrons tem que ser exatamente o mesmo. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essas reações invertidas. A primeira eu vou multiplicar por 3 e a segunda eu vou multiplicar por 2, exatamente para poder multiplicar e ter a mesma quantidade de elétrons, tá certo? Então, repare que eu peguei toda a primeira equação, multipliquei por 3, eu vou ter então 6 elétrons, e peguei toda a segunda equação, multipliquei por 2, vou ter 6 elétrons. Corto os elétrons, olha ali, e escrevo a chamada equação global, que está aí, ó. Tá vendo? Então, vai ficar aqui 3 cobalto, mais aqui embaixo 2 ouro mais 3, setinha do outro lado, 3 cobalto 2+, com 2 ouro 0. Essa é chamada reação global, certo? Item C, quem sofre oxidação, sempre quem sofre oxidação é o cobalto, né? Passa de 0 para 2+. Quem sofre redução é o ouro passa de 3+ para ouro 0, tá bom? Qual eletrodo positivo ou catodo? Não se esqueça, catodo sofre redução. Quem sofre redução aí é o ouro, então sofre redução é o catodo. O eletrodo negativo ou ânodo, o anodo então só pode ser o nosso cobalto. Que eletrodo será gasto? Gasto, se oxidando, é o cobalto, claro, sem dúvida. Qual dos eletrodos é a sua massa aumentada? A massa aumentada não é aquele que se oxida, é aquele que se reduz. Cuidado, essa redução pode te levar a um conceito errado. Redução, aí, no caso, as cargas, né? O cara que se reduz é exatamente o ouro, certo? Botei aqui para você não esquecer, tá? Vogal, vogal, consoante, consoante. Que história é essa? Simples. Catodo é redução, percebeu? Catodo, redução. Consoante, consoante. Anodo, oxidação. Vogal, vogal. Então é uma maneira que você tem de memorizar quem é catodo e quem é o anodo. Anodo, oxidação. Catodo, redução. Sempre assim. Ou CRAL, né? Coloquei do outra CRAL também aqui, ó. Nado CRAL, né? Você deve conhecer. Então você tem que catodo reduz, anodo oxida. Então ou você memoriza aqui, vogal, vogal, consoante, consoante, ou você memoriza nado CRAL. Catodo reduz, anodo oxida. Muito bem. Exemplo 2, exercício 2, COVEST 2005, podemos dizer que na célula eletroquímica, você tem uma pilha aí representada, o magnésio sofre redução. Não, o magnésio não sofre redução porque ele está passando de 0 para 2+, não é verdade. O ferro é o anodo. Não, não é verdade, porque o ferro aqui, como ele está reduzindo de 3 para 0, reduziu é catodo, então não é a letra B. Os elétrons fluem pelo circuito do magnésio para o ferro. Bingo! Então coloca aí para você. Os elétrons sempre fluem do anodo para o catodo. Então, no caso aí, os elétrons eles saem aqui do eletrodo de magnésio e vai lá para o eletrodo de ferro, que vai ganhar o elétron. Então, esse é o chamado fluxo de elétrons. Coloquei para você. Nas pilhas, os elétrons sempre fluem pelo fio metálico do anodo, que é o eletrodo que se oxida, para o catodo, que é o eletrodo que sofre redução, sempre. Exercício número 3, as relações existentes entre os fenômenos elétricos e as reações químicas são estudados, óbvio, né? Na nossa eletroquímica. Muito bem. 4. O polo onde saem os elétrons é uma pilha então já falamos, os elétrons saem lá do anodo em direção ao catodo. Então, os elétrons saem do anodo a letra C, tá bom? 5, considere a pilha representada por. Então, você tem uma pilha de magnésio, passou para magnésio 2+, cobre 2+, para cobre 0. Indique para
essa pilha as semi-equações de oxidação e redução e a equação global do processo. Simples, magnésio vai passar de 0 para 2+. Isso é uma oxidação, isso é perder elétrons. Então vai ser magnésio 2+ com 2 elétrons. O cobre, por sua vez, vai ganhar elétrons. Então, cobre 2+, mais 2 elétrons, cobre 0. Como o número de elétrons é o mesmo, não tem que multiplicar nada, é só cortar. Corta e já escreve a equação global. Então, você tem que, como equação global, magnésio 0, magnésio 2+, do outro lado, magnésio 2+ com cobre 0. Né? Estamos somando as duas semi-equações para chegar na nossa equação global. 6. A reação entre crômio metálico e íons ferro 2 em água produzindo íons crômio 3 e ferro metálico pode ser reduzida, pode ser utilizada para montar uma pilha indicando a semi-reação de oxidação e redução, além da equação química global que representa seu funcionamento. Então, ele pede para você representar isso. Tá? Ficou um tanto quanto estranho, mas na verdade todas as indicações, todas as informações estão contidas no texto. Né? Ele diz, tá aqui, ó, o crômio passa de cromo metálico e vai reagir cromo metálico com íons ferro 2, que produz crômio 3 e ferro metálico. Certo? Então, o cromo passa de 0 para 3 e o ferro passa de 2 para 0. É o que está escrito aqui. Né? Então, vamos escrever isso. Ó. Cromo 0 passou para cromo 3. Olha aqui, 3 em romanos, né? É a carga do cromo. Para isso acontecer, ele tem que perder 3 elétrons. Passar de 0 para 3+, perdeu 3 elétrons. Já o nosso ferro, ele vai passar de ferro 2, aqui ó, em romanos aqui em cima, tá vendo? Ó, ferro 2, ganha 2 elétrons, passa ferro 0. De novo, eu tenho um problema lá dos números de elétrons que não batem. Vou multiplicar de novo de forma a igualar. Então, vou multiplicar a primeira por 2, né? Olha ela aí. E a segunda vou multiplicar por 3. Olha ela aí, ó. Igualei o número de elétrons. Agora posso cortar. Somando aí, eu chego, então, na chamada equação global. Então, a equação global é exatamente essa. Não posso esquecer de cortar os elétrons. Então, corto os elétrons lá. Pronto, direitinho. Tá? Então, ó, 2 cromo 0, 3 ferro 2 mais... Do outro lado, 2 cromo mais 3 e 3 de ferro 0. Essa é a chamada equação global da nossa pilha. Muito bem. Fechando esse encontro, a gente falou aí de oxidação, de redução, um oxida, o outro reduz, mas aí cabe uma pergunta, né? Como é que eu sei qual elemento se oxida e qual elemento se reduz? Como é que funciona isso? Então, na verdade, essa tendência para reduzir e para oxidar é uma tendência natural do próprio elemento. Tá? Então, eu coloquei aqui, os metais que fazem parte de uma reação de oxidação têm uma tendência a ceder ou receber elétrons, uma tendência natural do elemento. Certo? Essa tendência ela foi medida por nós da química, certo? E nós vamos chamar isso de potencial de eletrodo. Então, o potencial de eletrodo é exatamente a medida da tendência que um átomo tem para reduzir ou para oxidar. Essa medida ela é feita em volts, certo? Quanto maior for a medida do potencial de oxidação, maior é a tendência do metal ceder elétrons, sofrer oxidação, certo? Quanto maior for a medida do potencial de redução, maior a tendência do metal ganhar elétrons, ou seja, maior a tendência dele sofrer redução. Entenda que é a lei do mais forte. Quem tem maior valor de redução vai reduzir, e o outro cabe apenas a oxidação, certo? Esse potencial, essa medida, essa tendência, ela foi medida, como nós já falamos, em volts, aqui com alguns valores padronizados, né? Pressão de 1 atmosfera, temperatura de 25 graus Celsius, solução de 1 mol por litro. Daí, então, eu tenho uma tabelinha essa, que vai aparecer na sua telinha agora, nesse exato momento. Então, essa tabelinha aqui é exatamente a tabelinha que mede a tendência dos elementos sofrerem lá redução ou oxidação. Certo? Tabela de potenciais padrão de redução. Aí o PAC, que é aquele órgão internacional de química, ele recomenda que a gente faça uso dos potenciais de redução. Tudo bem? Mas existem também os potenciais de oxidação. Basta você apenas alterar o sinal do potencial de redução, que você vai transformar esse potencial para potencial de oxidação. Bom, voltando para o caso da pilha de Daniel, então você tem aqui o zinco, você deve lembrar, o zinco 2 elétrons. Aqui seria a reação, né, que você vai encontrar na tabelinha, e aqui você vai ter o potencial. Então, o potencial do zinco menos 0,76 volts, potencial do cobre mais 0,34 volts. Eu te pergunto quem tem maior potencial de redução. Maior potencial de redução é o cobre.
mais 0,34 é maior que menos 0,76. Então o cobre reduz e o zinco então vai sofrer uma oxidação. Então está respondida a sua pergunta, né? Você pensou isso, sei que você pensou isso. Poxa, mas quem reduz, quem oxida? Então isso na verdade é uma tendência natural dos elementos. Essa tendência natural ela é medida em volts, então está aí na sua telinha. Então o potencial do cobre é maior, o cobre vai reduzir e o zinco então só cabe a ele oxidar, tá? Como o cobre tem maior potencial normal de redução, ele vai sofrer redução, que é ganhar elétrons, e o zinco vai perder elétrons, sofrendo então, sofrendo, então uma oxidação. Eis as reações que nós já trabalhamos, já apareceu aí para você na sua telinha, certo? Equação global. Beleza. Exercício A. Aí quando você tem então aqueles valores de potencial, você pode então calcular a chamada DDP, que é a diferença de potencial de uma pilha, exatamente a energia produzida por essa pilha. Esse cálculo é um cálculo muito simples, você vai utilizar essa relação, DDP igual ao potencial maior menos o potencial menor, simples assim. Então, para a pilha de Daniel, que nós acabamos de analisar, lembra, o potencial do cobre era mais 0,34 e do zinco era menos 0,76. Então, é o maior menos o menor. Maior, que é 0,34, menos o menor, que é menos 0,76. Né? Menos com menos mais, matematicamente, você vai ter aqui uma DDP de mais 1,10 volts. Estou chamando a sua atenção que esse potencial DDP é sempre positivo, tá bom? Então, DDP sempre positiva, nunca negativa, correto? Exercício 7, conhecendo as seguintes semi-reações e os seus potenciais de padrão de redução abaixo, determine a DDP da pilha formada pelos eletrodos indicados. Então, você tem aqui os dois eletrodos, tem aqui estanho e prata. Olha aqui o potencial do estanho e o potencial da prata. Então, de novo, quem tem maior potencial? Prata, então é o maior menos o menor. Fim de papo. Então, você vai jogar ali, ó, mais 0,80 menos 0,14, isso vai dar um total de 0,94 volts, que é exatamente a DDP, que é a energia produzida por essa pilha. Bem tranquilinho isso aí, não? Muito bem. Exercício 8, considere as seguintes semi-reações dos potenciais normais de redução. Novamente, você tem aqui dois eletrodos. Então, eu tenho aqui os dois potenciais de redução. O potencial da pilha formado pela junção dessas duas semi-reações é. Então, você tem aqui esses dois valores. Então, como é que você vai calcular? Maior menos o menor. Então, maior menos o menor, olha aí, você vai ter um valor de mais 1,75 volts. Lembrando que não existe a possibilidade da DDP ser negativa, ok? A DDP é sempre positiva. Então, vai estar lá mais 1,75 volts. Considere a pilha presa. Esse exercício nós já fizemos, né, no dia de hoje. Já está lá no slide anterior. São as mesmas reações. Oxidação do magnésio, né, e a redução do nosso cobre. Essa equação é só você somar então aí as semi-reações, simplificando sempre os elétrons. Muito bem. Considere os eletrodos, então mais um exercício que fala sobre DDP. Então você tem aqui mais menos 1,60 menos 2,40. Identifica o anodo da pilha. Então, como é que você vai pensar? Você vai pensar aqui. Você tem dois valores de potencial de redução. Quem tem maior valor de redução? Quem tem maior valor de redução vai reduzir. Vai ser catodo, lembra? Consoante, consoante, vogal, vogal. Então, aqui, quem tem o maior valor, por favor, hein? Maior valor está aqui, ó, é menos 1,60 volts. Isso aqui é maior. Então, esse cara aqui, ele vai sofrer redução, que é o X. Se ele vai sofrer redução, consoante, consoante, ele é o catodo. Então, como eu pergunto quem é o anodo é o Y. Então, o anodo só pode ser o elemento Y, certo? Item B. Identifique o sentido do fluxo de elétrons. Nós já falamos, os elétrons eles fluem sempre do anodo para o catodo. Então, como nós acabamos de identificar aqui no item A, que o catodo é o Y, que é a redução, né? Consoante, consoante. Então, o Y é o catodo, então o anodo é o Y. O anodo é o X. Não, calma aí. Identifica o anodo, perdoe-me. O anodo da pilha é o Y, certo? E o catodo é o X. Então, como comentamos, o fluxo de elétrons é sempre do anodo para o catodo. Então, vai ser do Y para o X, que vai ser o sentido do fluxo de elétrons. O elétron flui do eletrodo Y, que é o anodo, que é o menor potencial de redução, para o eletrodo X, que é o catodo, que é o maior potencial de redução. Calcule a diferença de potencial da pilha, aí sim, maior menos o menor, sem dúvida, né? Então, você coloca lá, maior é 1,60, menos menor 2,40. Ó, veja, DDP, valor positivo sempre. 11,
Uma célula eletroquímica é constituída pelas semicelas, então você tem aí a pilha acontecendo aqui e aqui os valores que ele vai informar para a gente de potencial. Okay? Quando a célula está em funcionamento, é falsa a afirmação de que o eletrodo onde ocorre a oxidação é o anodo da célula. Oxidação é o anodo, então não vejo nenhum erro nisso aqui. A voltagem da célula é de 1,55 volts. Como é que você vai encontrar isso? Vai pegar o maior menos o menor. Então, maior é 0,75, menos 0,80 vai dar 1,55. Então, tá certo. O cromo metálico reage e forma cromo 3+. Então, está dizendo aqui que o cromo ele vai passar de 0 para 3+. Né? Ou seja, vai sofrer uma oxidação. É exatamente o que está sendo analisado aqui em cima. Aqui em cima, tá vendo? O cromo vai passar de 0 para cromo 3+. É o que está sendo colocado no item C. Então, tá certo. Não tem nenhum erro. Os íons negativos e positivos se movimentam através das soluções, mas em direções opostas. Também não vejo nenhum erro nessa opção. Letra E, os elétrons passam através do voltímetro da prata para o cromo. Eis que surge a letra E como resposta falsa. Né? Lembra, os elétrons fluem sempre do anodo para o cátodo. Anodo é o camarada que se oxida, anodo oxida. Então, quem vai ceder os elétrons é o cromo e não a prata. Então, o item E está invertido, então está errado. A opção E é a opção falsa. Muito bem. 12. Considerando a ampla utilização dos metais do mundo moderno, a corrosão do metal ferro é um problema de grande importância nos países industrializados. Estudos realizados sobre o assunto mostram que o contato com certos metais pode retardar, impedir ou acelerar a formação da ferrugem, que seria a oxidação do ferro. Né? Então, considere a ilustração a seguir e os potenciais padrão de redução fornecidos na tabela. Então, você tem aqui um desenhozinho e aqui os potenciais que tem que ser oferecido no exercício. Correto? Então, aqui o que ele fez? Ele vai testar aqui, vai fazer 3 experimentos, tubo 1, tubo 2, tubo 3. No primeiro tubo você tem aqui, perceba, o prego, que é ferro, né, envolvido com o elemento zinco. Então, você tem aqui um prego envolvido com uma fitinha de elemento zinco. Então, você tem o contato íntimo entre o ferro e o zinco. Aqui as condições são iguais para todos, tá? No tubo 2 você tem de novo aqui, o prego envolvido com uma fitinha de cobre, fio de cobre. Né? Então você tem um contato íntimo entre o ferro e o cobre. Já no tubo 3, você tem aqui o ferro envolvido com uma fita de magnésio. Tá? Então ele pergunta, ocorrerá corrosão do prego, ou seja, em qual ou quais dos tubos haverá a corrosão do ferro? O ferro vai se oxidar. Então vamos lá, vamos analisar primeiramente o tubo de número 1. Meu amiguinho, tubo de número 1 você tem o contato entre zinco e ferro. Aí vamos direto para a tabela, sem muito problema. Vamos para a tabela. Na tabela você vai perceber aqui que o zinco ele tem um potencial de redução de menos 76 e o ferro tem um potencial de redução de menos 0,44 volts. Tá vendo? Então eu te pergunto, quem tem maior potencial de redução? Analisando os valores, menos 0,76 e menos 0,44, menos 0,44 é maior. Então, o potencial de redução do ferro é maior. Então, o ferro ele vai permanecer reduzido. Ele vai reduzir e vai oxidar o zinco. Então, não haverá corrosão do prego no tubo 1. Tubo 1, quem vai sofrer a corrosão, a oxidação, é a fitinha de zinco. Correto? Então, com isso, a gente elimina aqui a letra A, eliminamos a letra C e eliminamos a letra D de dado. Então, só o resto que é analisar as outras opções para a gente definir se é somente no tubo 2 ou se é no tubo 2 e no tubo 3. Analisando o tubo 2, é ferro, né, envolvido com fita de cobre. Então, vamos lá, o ferro já sabemos que é menos 0,44, o cobre é mais 0,34. Então, quem tem maior potencial de redução? Maior potencial de redução é do cobre. Então, o cobre vai ficar reduzido. Então, o ferro vai oxidar. E o que é oxidar? É exatamente sofrer a corrosão, como ele colocou aí no exercício. Então, já sabemos que no tubo 2, o cobre fica reduzido, porque tem maior potencial, e o ferro, então, ele vai se oxidar. Então, haverá corrosão do prego no tubo 2.
Tá? Então, confirmando aqui, item B, opção B ou opção E. Vamos lá. E, finalmente, no item 3, no experimento 3, você tem aqui o magnésio envolvido com ferro, né? Íntimo, contato íntimo de ferro e magnésio. Então, já sabemos que o ferro é menos 0,44, do magnésio é menos 237. Quem tem maior potencial de redução? É o ferro. Então, o ferro vai ficar reduzido e o magnésio, então, vai sofrer a oxidação. Então, haverá corrosão do prego apenas no tubo de número 2. Então, eu coloquei, ó, tubo 1, os potenciais, né? Ferro vai sofrer redução, porque ele tem o maior potencial de redução. Né? No tubo 2, botei ali os potenciais, quem tem maior potencial agora é o cobre, então o cobre vai ficar reduzido, ou seja, o ferro vai se oxidar, correto? E no tubo 3, está lá, o maior potencial agora é do ferro, então o ferro sofre redução, maior potencial de redução, correto? Então, dos 3 tubos, o único que você vai observar a corrosão do ferro é no experimento no tubo de número 2, certo? O ferro vai sofrer corrosão e o cobre vai permanecer no seu estado reduzido. Muito bem. 13 e último, a proteção catódica ilustrada na figura é um dos métodos utilizados para proteger canalizações metálicas subterrâneas contra a corrosão. Próxima à canalização é ligada a ela por um condutor. É colocada uma barra de metal para que sofra preferencialmente a ação do agente oxidante. Considerando que a tubulação é de ferro, a melhor opção do elemento que pode ser utilizada como um protetor é. Esse é um exercício interessante que fala sobre proteção catódica ou anodo de sacrifício, que é uma maneira que a gente tem de proteger uma tubulação para evitar ou retardar que essa tubulação venha a sofrer a oxidação. Então, o esqueminha é exatamente isso. Tem a tubulação aqui, normalmente enterrada, né, subterrânea, e aqui você tem o elemento que vai sofrer a oxidação. Então, qual é a dinâmica desse quesito? É você colocar um elemento que vai sofrer a oxidação, tá certo? Enquanto isso, ele está protegendo a barra metálica, tá certo? Então, ele pergunta qual ou quais, não quer saber qual, né? Considerando os elementos da tabela, qual é o melhor que pode ser utilizado para a proteção do elemento ferro. Meu amigo, só você olhar aqui, ó. Veja que o valor de redução do ferro é menos 0,44. Quando você combina ferro com cobre, por exemplo, o cobre é maior. Então, cobre reduz, o ferro oxida. Não é isso que eu quero. Eu não quero que o ferro oxide. Eu quero que o ferro permaneça reduzido. Então, eu vou ter que buscar alguém que tenha um potencial de redução menor do que o do ferro. Então, você vai observar que o único valor na tabela que é menor que 0,44 está aqui, ó. 2,37 é o elemento magnésio. Esse elemento magnésio ele é utilizado para esse fim, né, chamada proteção catódica ou anodo de sacrifício. Né? A gente anexa ali o elemento vai sofrer a oxidação, enquanto ele se oxida, ele está protegendo, né, o metal da tubulação, tá certo? Então, eis um exercício que fala sobre proteção catódica ou anodo de sacrifício, certo? Mais um exercício. Aqui é bem simplesinho, você só vai olhando para a tabelinha, você vai exatamente calcular a DDP, então é um exercício bem simples, nem colocou em resolução, vai dar 0,99 volts. Certo? Meu amigo, por hoje a gente se despede, falamos então nessa manhã sobre pilhas, né? Já passamos aí alguns exercícios, então no próximo encontro a gente vai tentar falar um pouco mais sobre eletrólise, que é aquele segundo momento aí dentro de eletroquímica, ok? Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho, fique com Deus, saúde e paz.